Primeiro, eu queria saudar os militantes e as militantes que estão aqui dentro. E os militantes e as militantes que não conseguiram entrar e que estão lá fora. Vou começar minha saudação pela nossa companheira Ana Maria Castro. Por quê? Porque, de fato, no Brasil, foi preciso que pessoas com a força, a coragem e a qualidade do Josué de Castro mostrasse a realidade para uma elite que não queria enxergar. Vocês imaginam o que é um país exigir que alguém saia, um intelectual saia e diga: olhe, tem fome. Pois esse é o país que era dirigido por uma elite e voltado de costa para o seu povo. A importância de Josué de Castro, como outros brasileiros em outras áreas, foi dizer para o país, principalmente para pessoas como nós, que militamos sempre olhando a questão social, foi dizer para nós: esse é um país desigual, profundamente desigual. Essa desigualdade é absurda, é uma injustiça, é indigna, e nós temos de nos revoltar contra ela. Essa é, sobretudo, a história das lutas sociais nesse país. É a história de uma revolta que tem como fonte a constatação de uma realidade de desigualdade profunda. E foi essa realidade de desigualdade profunda que o nosso querido Josué de Castro é um marco. Então, Ana, é uma honra ter você aqui hoje com a gente. Queria cumprimentar também a nossa querida ministra, Márcia Lopes. Nós sabemos da luta da Márcia como ministra e como parceira do ex-ministro Patrus Ananias, na frente do Ministério do Desenvolvimento Social. Eu sei que todos os ministérios do governo do presidente Lula participaram da luta contra a desigualdade, pela inclusão e pela ascensão social dos brasileiros e das brasileiras. Mas eu vou, ao falar da Márcia e do Patrus, eu menciono todos os demais companheiros ministros que estão aqui hoje e que participaram desse processo de busca e de busca de solução. Mas não é só busca de solução, de enxergar cada vez mais profundamente qual é o desafio que a gente tinha pela frente. Porque enxergando, a gente enfrenta, acha solução e providencia os remédios necessários. Então, Márcia e Patrus, saúdo vocês ao saudar essa política que foi o cerne da política do governo do presidente Lula. Queria cumprimentar os senadores aqui presentes, os já eleitos, Suplicy, e os já eleitos, já no exercício do cargo, e os novos eleitos, como o nosso querido Rodrigo. Saudar todos os partidos aqui presentes, Estou vendo ali que nós temos aqui representantes de vários partidos, eu não vou nomear, até porque, gente, ontem eu fiz 3 comícios, e quem faz 3 comícios vai perdendo a qualidade da voz.
Hoje eu não tenho mais comício, então espero que amanhã a minha voz volte ao normal. Mas eu acho que uma questão que nós temos de enfatizar é o que nos distingue, é o que faz a diferença para nós. É que para nós a questão social não é um adereço de mão, nem um anexo do programa de governo. É o cerne da nossa gestão. E essa é a diferença histórica, e é a nova questão que nós colocamos na pauta do país, que é que não existe como conceber o desenvolvimento sem olhar como grande indicador a melhora nas condições de vida da população brasileira. Não é, portanto, no PIB que nós olhamos se o país melhorou ou não. É importante que a economia cresça, perfeitamente, mas não é essa e não é esse o indicador principal. O indicador principal é se nós mudamos as condições de vida da população. E nós mudamos. Essa é a grande conquista do governo do presidente Lula. E é ela que dá significado a todas as demais conquistas que nós tivemos em várias áreas. Por exemplo, a conquista da soberania, a reconquista da soberania, quando nós deixamos de depender do Fundo Monetário Internacional, que ditava as regras nesse país. Não só pagamos o Fundo Monetário, como hoje emprestamos dinheiro. Esta é uma grande conquista, mas ela só tem verdadeiramente seu significado se nós considerarmos que o país melhorou para os seus 190 milhões de pessoas, de brasileiros e de brasileiras, mas melhorou, sobretudo, para os mais pobres. Distribuição de renda, sim. Redução da desigualdade, sim. Melhoria na renda das regiões mais pobres, como o Nordeste e o Norte. Esta é uma questão que está no cerne do nosso programa, ao contrário do programa do nosso adversário, que tem essa questão como um anexo do programa. Eles crescem, mas aí tem um anexozinho feito para poucos, que é programas piloto de distribuição de renda. Nós temos objetividade, e aí uma das questões fundamentais que nos distingue, quando eles dizem que criaram todos os programas sociais, é que nós olhamos a cobertura para todos aqueles que precisam. Quando nós falamos em Bolsa Família, nós não falamos para 1.120 mil, nós falamos para os milhões de brasileiros e brasileiras que precisam. A nossa cobertura é para a população que necessita. Por isso, não podia faltar no programa que dá continuidade ao maior governo e ao melhor governo que esse país teve, a erradicação da pobreza extrema. Nós temos de ter essa meta de erradicação de pobreza extrema, porque a nossa visão de país desenvolvido não é igual a deles. A nossa visão de país desenvolvido não é igual, por exemplo, a países que colocam metade da sua população negra na cadeia. Não é igual a países que colocam uma parte da sua população morando em trailer. A nossa visão de país desenvolvido é país que inclui a sua população, eleva a sua população pobre, acolhe a sua população pobre, dá condições de vida e de trabalho à sua população mais pobre. E tira essa população pobre da condição de pobreza através de novas oportunidades.